Hoje, a nível mundial, a Igreja Católica Apostólica Romana celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Celebra a razão da nossa fé, da nossa crença. Nós estamos a celebrar hoje o nosso credo, porque nós acreditamos num Deus que se manifesta em três pessoas. Um Deus que é uno e trino. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. São três deuses? Não. Três pessoas é um só Deus. Deus que se manifesta em três formas: a forma do Filho, do Pai e do Espírito Santo. A doxologia que antecede o Evangelho, ela disse que glória a Deus que é, que era e que há de vir. Significa que antes mesmo da criação do mundo, Deus já era uno e trino. Um Deus que se manifesta em três pessoas. Ah, sou padre, onde é que está escrito isso na Bíblia? No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando Deus já tinha criado todo o universo e faltava criar o ser humano, no caso homem e mulher, ele disse, de acordo com o autor sagrado: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus falou na primeira pessoa do plural: nós façamos. E a pergunta que todos nós temos que fazer é: nós quem? Quantas pessoas eram? Por que Deus usou o plural e não disse simplesmente faça-se o homem? Mas Deus disse façamos o homem, nós. Por quê? Porque estava Ele, estava o Espírito Santo e estava também o Filho. Ainda no livro de Gênesis está escrito que o Espírito pairava sobre as águas. E no nosso credo nós dissemos que o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida, Ele é que concede a vida. Então pairava sobre as águas porque Ele dava a vida. Quando foi criada a Eva, no caso, de acordo com a Bíblia, diz que Deus soprou o espírito de vida sobre ela. Então aquele sopro de vida significa que é o Espírito Santo dando vida àquela matéria, matope, que Jesus usou, que Deus usou para criar o ser humano. Mas também no livro de João, Evangelho, no capítulo 1, no versículo 1 até 3, é conhecido na teologia como prólogo de São João. E no prólogo de São João começa dizendo assim: no princípio era Verbo, no caso Jesus. E o Verbo estava com Deus no princípio. E esse Verbo era Deus. Então não há dúvidas que o Filho é Deus. Mas você já tem Espírito Santo, que desde foi Deus, é Deus e continuará sendo Deus. E você também tem o Filho, que no princípio era Verbo, o Verbo estava com Deus, o próprio Verbo era Deus. E ainda no versículo 3 termina dizendo: tudo foi criado por meio dele e nada foi criado sem ele.
que é que você precisa entender? É que a Santíssima Trindade, ela é a fonte daquilo que nós ouvimos na segunda leitura que Paulo escreve à comunidade de Corinto. Paulo está a dizer que tende os mesmos sentimentos. Nós que seguimos Jesus Cristo precisamos ter os mesmos sentimentos. Ter os mesmos sentimentos significa viver a comunhão. Nós precisamos viver a comunhão. Viver a comunhão significa estarmos unidos. E no nosso linguajar popular, a gente costuma dizer: a união faz a força. Então a história da humanidade, ela continua tendo sentido graças à união da Santíssima Trindade, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm os mesmos sentimentos, são unidos, vivem em comunhão, e eles esperam que todos nós também tenhamos os mesmos sentimentos. Na caracterização, será que eles são iguais? Não, não são iguais. Por quê? A palavra de Deus diz que o Pai é Pai, o Filho é Filho e o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo consola, o Espírito Santo dá vida, e Jesus veio para salvar, para redimir a humanidade. E Deus é aquele que é o autor de toda a criação. Então nós sabemos que são três pessoas praticamente diferentes, mas que conseguem viver a unidade, a comunhão. O Frei foi buscar essa imagem da diferença na Santíssima Trindade para entender que nas nossas famílias, às vezes nós não estamos unidos, não estamos com os mesmos sentimentos, porque há vezes que nós pensamos que, olha, de natureza nós somos diferentes e não tem como nós vivermos a comunhão. O que nós precisamos é, ainda que sejamos diferentes, tenhamos os mesmos sentimentos, tenhamos os mesmos propósitos, tenhamos os mesmos projetos de vida. Mas o que tem acontecido nas nossas famílias é que nós perdemos essa unidade que deveríamos encontrar no exemplo da Santíssima Trindade, pelas coisas pequenas mesmo. Além de nós lutarmos para que as nossas diferenças possam convergir, nós estamos a lutar para que cada um tenha razão, cada um sobressaia, cada um seja maior em relação ao outro, cada um se afirmando na sua individualidade. Então, quando é assim, nós estamos a falhar o projeto de Deus. O projeto de Deus é que pais, esposa e esposo tenham os mesmos sentimentos, os mesmos projetos. Os pensamentos são diferentes, é claro. Os pensamentos são diferentes. Às vezes também a visão do mundo é diferente. A visão de negócio é diferente. A forma de querer criar os filhos é diferente, mas nessa diferença nós precisamos encontrar uma convergência para estarmos unidos. Porque qual é a importância de nós estarmos unidos em família? É que quando você tem uma família unida, a sua família está blindada. Blindada significa que nenhuma interferência externa poderá atingir o núcleo sagrado que é a família. Mas quando nós não estamos unidos, nós estamos frágeis. Vocês podem lembrar, para quem estudou história do tempo pós-colonial aqui em África, nós aprendemos na história que os colonos tinham como uma estratégia para colonizar, dividindo as pessoas. Então diziam que dividir para reinar. Quando se divide uma família, então o diabo encontra um espaço para reinar. Existem alguns na família que são fortes na oração, que estão blindados,
que nenhum diabo consegue atacar. Mas nas nossas famílias existem também alguns que são frágeis, que são o ponto fraco. Quando nós não estamos unidos, aqueles que são ponto fraco constituem a porta de entrada do demônio para destruir aquilo que nós temos de sagrado, que se chama a família. Então nós precisamos seguir o exemplo da Santíssima Trindade. Todos eles têm uma missão. A missão qual era? Criar um universo e colocar no universo o homem vivendo em paz, em harmonia, sem guerra. Mas depois disso, nós conhecemos alguns anjos, como é o caso dos chamados Lúcifer, que desenvolveram o seu orgulho, começaram a criar um reino que vai confrontar tudo aquilo que era o objetivo de Deus. E por conta disso nós temos o mundo do jeito que ele é. Mas não só o mundo, como também temos as nossas famílias. Famílias que não estão unidas, que cada um está caminhando, remando para o seu lado. Nós temos filhos que não estão alinhados nos mesmos propósitos com os seus pais. Os pais que perderam a capacidade de ser referência dos seus filhos, às vezes até pelas suas escolhas desregradas. Nós temos filhos que sabem muito bem que não se pode viver sem Deus, mas temos pais que dizem: desde que eu nasci até hoje estou a viver sem Deus. Então o pai acaba sendo um ponto fraco, uma porta em que o diabo vai entrar. Mas o que a palavra de Deus está a pedir para você e para mim? Que nós tenhamos os mesmos sentimentos. É difícil, mas tem uma coisa que eu admiro na Santíssima Trindade: ainda que cada um tenha as suas qualidades, as suas responsabilidades, em nenhum momento está escrito na Bíblia que o Espírito Santo brigou com Deus Pai, que Jesus brigou com o Espírito Santo. Nós não encontramos isso na Bíblia. O que a gente encontra na Bíblia? É que existe um trabalho conjunto. É só você ver quando Jesus foi batizado. Quem estava a ser batizado era Jesus. E o que aconteceu? Dizem que o Espírito Santo de Deus desceu em forma de pomba sobre ele. E lá no céu ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho muito amado, escutai. O que você precisa entender aqui? Que o projeto de Deus Pai é o mesmo projeto de Deus Filho e é o mesmo projeto do Espírito Santo. Como seria bom se os projetos de negócio dos nossos pais também fossem projetos de negócio dos filhos. Porque há momentos em que filhos não querem se identificar com os projetos dos seus pais. Às vezes nem é sobre isso. Se fosse só não se identificar, era um mal menor. Mas o mal maior acontece quando os filhos querem sabotar os projetos dos seus pais. Qualquer tipo de projeto que você pode imaginar. Há filhos que querem sabotar. Há situações em que esposas querem sabotar os projetos dos seus maridos. E há situações em que maridos também têm projetos paralelos que não incluem as suas esposas. Mas nós precisamos aprender com a Santíssima Trindade que o projeto do Filho é do Pai e é do Espírito Santo. O projeto do Espírito Santo é do Filho e também é do Pai. Razão pela qual, quando Jesus estava para subir ao céu, ele disse: não vos deixarei órfãos, irei enviar para vós o Paráclito. Para fazer o quê? Para dar continuidade a este projeto, que é o projeto de Deus. Nós precisamos aprender isso. Esta semana veio uma senhora ali chorando muito mal, porque ela disse: sou padre, eu não sei o que eu faço no meu casamento. Por quê? O meu marido está fazendo uma construção num terreno que eu não conhecia.
Quando eu perguntei o que é que está a acontecer, ele disse: a senhora não se mete, porque eu adquiri o terreno antes de conhecer a senhora. E eu disse: o que ele adquiriu antes de conhecer você? O dinheiro com que ele está a construir a casa, adquiriu quando? É quando a senhora disse, ele adquiriu quando estava comigo. Então, sou padre, eu quero orientação, o que é que eu faço? Eu disse: de casamento não existe nada, porque não podemos imaginar um casamento em que um marido tem projeto de casa, vivendo numa casa de renda, e ainda assim nesse projeto não inclua a sua esposa. De casamento não existe nada. Eu disse para a senhora ele se reunir com o seu marido e entender onde é que começa o vosso casamento e onde é que termina. Porque, pelo menos na Igreja Católica, o casamento ele pressupõe a comunhão de bens em 100%. Não existe ser comunhão de bens adquiridos ou uma comunhão parcial de bens, etc, etc. Casou é para fazer uma comunhão de vida, comunhão plena. Tudo é nosso. Encontrou filhos da outra relação, acaba sendo os seus filhos. Tudo que você encontrou, você assume como seu. Isso não começou comigo, não é minha interpretação. A Santíssima Trindade é assim. Então, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, não só nas famílias, como também no serviço em que nós estamos. Nós às vezes ficamos desempregados e as pessoas fazem o quê? Nos dão a oportunidade de trabalharmos. Mas além de nós somarmos esforços para que aquele que nos empregou possa prosperar e nós continuarmos empregados, às vezes nós estamos para fazer o quê? Nós estamos para sabotar aquele que nos deu emprego. E esquecemos que a situação está mal aqui no país. Um dia desses eu dei boleia ali no Tsalala, uma moça que ia para Ilha Novara. E por curiosidade eu perguntei à moça: onde é que foi aquele restaurante escrito Imperador que estava ali na Novara? E a moça disse: sou padre, eu não sei, sabe, mas também aquilo me doeu muito. Eu disse: por que te doeu? Você tomava cerveja lá? Ela disse: não, eu trabalhava ali, sou padre. Depois nós roubávamos muito ali e aquilo faliu. E eu pergunto: se roubava muito ali, como é que não ia falir? E faliu. E tanto ela quanto outras foram empregadas em outro lugar em que o salário é menor do que aquilo que recebiam naquele local. Nós somos assim. Às vezes queremos sabotar pessoas que estão a fazer o quê? Que estão a dar sentido à nossa existência. Que saiamos desta missa, todos nós, refletindo as nossas ações, até que ponto nós nos identificamos com a Santíssima Trindade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm os mesmos sentimentos, para que gestores de empresas tenham os mesmos sentimentos com os seus subgerentes, seus colaboradores e a mesma filosofia com o dono da empresa, para que nas famílias também os filhos tenham os mesmos sentimentos com os seus pais. Antigamente era comum você saber que naquela família é família de professores, bastará os pais serem professores, toda a linhagem era de professores. Era bom, não era bom, não sei como dizer, mas a única coisa que eu preciso entender é que notava-se ali que a família era muito alinhada, coesa e seguia os mesmos sentimentos. Quando dissesse que a família X fez isto, nós saberíamos se é uma família honesta ou uma família desonesta, porque tudo isso estava alinhado. Mas hoje não. Você vê nas famílias, existem alguns que dizem: eu sou católico, os outros não, eu sou daquela igreja. Numa família só, você pode encontrar membros que frequentam 5 igrejas, e cada igreja com a sua doutrina, se é que tem.
E você acaba tendo guerra em casa, porque cada um quer interpretar a Bíblia da sua maneira, do jeito que na igreja dele ouviu. Então a guerra, a desunião começa dentro das nossas casas. E as pessoas não querem almoçar juntas, porque no almoço haverá discussão, porque cada um virá falar a sua coisa. A mesma coisa na política, a mesma coisa você encontra na família. Cada um está dividido com o seu grupo político, com as suas crenças. E a pergunta: como é que vamos fazer para que todos tenham os mesmos sentimentos? Porque Jesus poderia se filiar ao reino do diabo. Se calhar teria mais vantagens, se calhar não teria morrido na cruz. Mas mesmo Jesus, sabendo que ele falou para o Pai: afasta de mim este cálice, e o cálice não foi afastado, ele não abandonou o projeto do seu Pai. Como seria bom se nós aprendêssemos com a vida de Jesus. Como seria bom. O Espírito Santo esteve sempre na vida de Jesus. Então, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, eu não sei qual é o seu papel na sua família, em que lugar você ocupa, mas eu só quero que você que ouviu esta palavra seja um farol na sua família, um instrumento do Espírito Santo para trazer a união e a comunhão na sua própria família, no seu núcleo, na sua igreja, no seu serviço. Somente assim é que as pessoas vão saber que de fato nós somos cristãos. E ser cristão católico é preciso ser um cristão diferenciado. E só o cristão é diferenciado quando ele escuta a palavra de Deus e coloca em prática. Existem pessoas que dizem: não, nós somos salvos pela graça, a graça é que nos salvou. Não existe dúvida que a graça nos salva, mas essa graça não é assim tão barata como parece. Porque se fosse barata, Deus não teria escrito os mandamentos da lei de Deus para nós seguirmos, porque nós iríamos ser salvos pela graça. Se fosse a graça muito barata, Jesus não teria dito: só entrará no céu aquele que diz Senhor, Senhor e coloca em prática. Aquele que escuta a palavra de Deus e coloca em prática, que significa que a prática é muito importante. Se só fosse pela graça, nós não teríamos lido na Bíblia onde está escrito: mostra a mim a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé com as obras. Então é preciso que nós façamos esforços para colocarmos em prática a palavra de Deus que nós estamos a ouvir, que nós sejamos mensageiros da unidade e da comunhão. Evitemos intrigas, fofocas e qualquer comportamento que cria divisão, seja na família, no serviço, na igreja, na escola e em todo lugar em que nós nos fizermos presente. É difícil? É, mas esta é a sua religião. Nunca ninguém disse que seria fácil. O próprio Jesus havia alertado dizendo assim: no mundo encontrareis perseguição. Depois ele havia dito: quem quiser vir até mim, carregue a sua cruz e siga-me. Carregar a cruz significa você enfrentar dificuldades até o momento em que você poderá herdar o reino dos céus. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.